está à frente, o Senhor está no comando e vamos começar então a mensagem, tá bom? Irmã Belinha, que Deus a use tremendamente. Quero dizer assim que a senhora é muito bem-vinda. Perdão aí pelo transtorno, mas essas coisas acontecem, né, irmã? A mensagem é do Senhor. Então, que Deus a use, que nós possamos abrir nosso coração, a nossa mente, entregar ao Espírito Santo para que ele faça a obra. Em nome de Jesus. E aqui, no Salmo 106 diz: Louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá anunciar todos os seus louvores? Abençoados são os que guardam o juízo e o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, ó Senhor, com o teu favor para com o teu povo. Ó, visita-me com a tua salvação. Amém? Que Deus Amém. seja louvado. Irmã Belinha, bem-vinda. Deus abençoe. Obrigada. Eu gostaria de, Sim, gostaria de sim. fazer uma oração específica por esta Ok. mensagem, pode ser? Sim? Pode ser, né? Quem puder ajoelhar, por gentileza. Oremos então. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, eu me coloco nas suas mãos. O Senhor sabe quão frágil sou, quão impotente, por muito que a mensagem seja vinda do céu, nós necessitamos do seu Espírito para que ela possa vir impressionar, convencer os corações, ter o efeito que o Senhor deseja. Eu me coloco nas suas mãos e entrego todos estes irmãos que estão aqui e aqueles que mais tarde irão ouvir a mensagem, para que todos nós, Pai, possamos receber do céu aquilo que o Senhor pretende ao enviar esta palavra. Que o seu Espírito venha sobre nós, que nos dê entendimento, que nos convença, que nos motive, que nos encoraje, que nos dirija no estudo que vamos fazer agora. É o que eu lhe suplico humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, só resgatando um pouco aquilo que vimos ontem, nós percebemos que Laodiceia está doente. Laodiceia está doente e uma das doenças que ela tem é a cegueira, não é verdade? E vimos que ela é cega precisamente porque ela rejeita a correção. E rejeita a correção porquê? Porque ela acha que não precisa de ser corrigida. Porque ela é justa e vimos que ela estava cheia de justiça própria. Isto deve levar cada um de nós, uma vez que nós somos Laodiceia, todos nós aqui não temos o propósito de olhar para o irmão tal ou para a irmã tal. Laodiceia sou eu, Laodiceia somos todos, e Deus diz que realmente nós estamos cheios de justiça própria. E por isso nos ofendemos e nos melindramos quando nos dizem ou nos fazem alguma coisa. Mas hoje vamos ver que há cura para a Laodiceia, há cura para este estado de justiça própria. E a pergunta é: o que é que vai curar Laodiceia? O que é que Deus preparou para que ela fosse curada? E eu vou já dar a resposta. O que vai curar Laodiceia são as 3 mensagens angélicas. É verdade. A mensagem do terceiro anjo tinha este objetivo: curar Laodiceia. E os irmãos perguntam, mas onde é que isso está escrito? Sabem que eu procuro sempre ter um assim diz o Senhor para fazer determinadas afirmações. Porque não sou eu que vou dizer que eu acho que é isto ou que é aquilo. Não. Então, na meditação matinal, Cristo triunfante, e por isso eu disse aos irmãos que preparassem um papel e um lápis para tomarem nota das citações.
Então, Cristo Triunfante, do dia 27 de novembro, na página 373.5, diz assim: a primeira e a segunda mensagens, Apocalipse 14, 6 a 8, foram dadas em 1844. E estamos agora sob a proclamação da terceira, mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. Portanto, aqui não temos dúvida, já nos situamos. A primeira e a segunda já foram transmitidas em 1843, 44, e agora daí para a frente, até hoje, estamos sob a proclamação da terceira mensagem angélica, mas todas elas ainda vão ser ou estão sendo proclamadas. Agora reparem o que é que diz em Primeiros Escritos, no capítulo 60, na página 254.1. 254.1. Reparem que esta citação é de extrema importância. Esta mensagem, estava a falar da terceira mensagem, estava destinada, portanto, nós estamos na proclamação da terceira mensagem, e ela estava destinada a pôr os filhos de Deus de sobreaviso, mostrando-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. Então, qual foi o objetivo de Deus ao dar a terceira mensagem angélica? Colocar o povo de Deus de sobreaviso e mostrar-lhes a hora de tentação e angústia que diante deles estava. Não sou eu que digo, é Deus. O terceiro anjo encerra a sua mensagem assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, Apocalipse 14, 12. Ao dizer estas palavras, escutem, estamos no terceiro anjo. Ao dizer estas palavras, aponta para o santuário celeste. As mentes de todos. Quem são todos? São todas as pessoas do mundo? Não. Ela diz: as mentes de todos os que abraçam esta mensagem, a terceira, as mentes de todos os que abraçam esta mensagem são dirigidas ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé, diante da arca, fazendo a sua intercessão final por todos, ela diz, por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente hão violado a lei de Deus. Então, meus irmãos, isto é algo sério. E quando a pessoa entra pela fé dentro do lugar santíssimo com Jesus, a mesma obra que Jesus começou a fazer no lugar santíssimo é a mesma obra que tem que ser feita no coração de cada pessoa. Sabem o que é que eu estou a dizer? O que é que Jesus foi fazer no lugar santíssimo? Foi purificar, foi limpar, foi tirar o registro dos pecados. Logo, o que tem que ser feito também com este santuário, a mesma coisa. Tirar os pecados. Os elementos que estão dentro da Arca da Aliança têm lugar também na minha vida e no meu coração, e no vosso também. Lembrem-se que nós estamos na mensagem do terceiro anjo. E o que é que está dentro do lugar santíssimo, dentro da arca? Temos a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná, um pote com maná. Então reparem o que eu vos vou dizer. A vara de Arão significa ciência da verdadeira educação, ou seja, a reforma na família. As tábuas da lei significam a justificação pela fé, ou seja, os 10 mandamentos, que são 10 promessas. 10 promessas que Deus prometeu escrever no nosso coração, pelo seu Espírito.
Não foi o que ele disse? Que ele escreveria a sua lei no nosso coração pelo seu Espírito? Então é isso que está agora em andamento. E o maná significa a reforma da saúde, que é o que nos prepara para entrar na Terra Prometida. Então, isto é de extrema importância, irmãos, porque é o que está a acontecer desde 1844 até agora e nós já estamos no final. A primeira visão que Ellen White teve, eu não sei se os irmãos sabem, sobre a reforma da saúde, ela teve-a em 1863. Acham que é por acaso que foi exatamente nesse ano que a nossa igreja começou a ser organizada? Como igreja organizada, foi precisamente nesse ano. Ou seja, antes Deus preparava um povo para morrer bem. Hoje, Deus prepara um povo para ser transladado. Deus prepara um povo para cruzar os eventos finais e essa preparação passa pela temperança. E temperança significa abstermos-nos de tudo o que faz mal e usarmos com moderação o que faz bem. Então, aqueles que não estão a dar o devido valor à luz que Deus tem enviado na área da saúde, essas pessoas estão literalmente a cavar a sepultura com os seus próprios dentes. Há muitos anos que o povo de Deus já não deveria estar a consumir certos alimentos, nem carne, nem peixe, nem laticínios, nem queijo, nem fritos, nem processados. Há muitos anos, irmãos. Eu sei que talvez alguns fiquem chocados, mas ainda há tempo. Nós temos que correr. Então, não é só falarmos de Espírito Santo. Não é só falar de Espírito Santo, orar pelo Espírito Santo. É também preparar um povo para que o Espírito Santo possa habitar. Por isso a reforma da saúde. Então, quando nós oramos pela descida do Espírito Santo, devemos perguntar-nos: será que o templo para a habitação do Espírito Santo está limpo? Este templo está limpo? Irmãos, diz-nos a Ellen White, serva do Senhor, que a reforma da saúde é, ou melhor, sim, a reforma da saúde diz que é o braço direito da mensagem. Mas sabem que a reforma da família, ou seja, a ciência da verdadeira educação, é a perna, não é só o braço. A reforma da família é a perna. E o corpo da mensagem é o quê? É as 3 mensagens angélicas. E o coração da mensagem é a justificação pela fé. E a cabeça? Já temos o braço, já temos a perna, já temos o coração, já temos o corpo. O que é a cabeça? É Cristo. Então, meus irmãos, nós temos aqui o corpo completo. A cabeça, o coração, o corpo, o tronco, o braço e a perna. Eu sei que tudo isto acontece num período que já vamos ver qual é. Agora, vamos lembrar-nos um pouco das 7 festas. Sabem que Deus revelou o plano da salvação através das festas, as festas bíblicas. Então, quais eram as festas? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Estas eram as 7 festas que Deus instituiu e elas contêm o plano da salvação. Então, as 3 primeiras, a Páscoa, pães asmos e primícias, elas falam e ensinavam acerca da primeira vinda de Jesus. Páscoa, a morte de Cristo, pães asmos, o sepultamento de Cristo e as primícias, a ressurreição de Cristo. Tudo isto fazia parte da primeira vinda de Cristo. Depois temos o Pentecostes. O Pentecostes, que é uma festa separada,
Essa festa era o início da era evangélica, depois que Jesus subiu ao céu. E o primeiro século do cristianismo foi efetivamente a semeadura, não é verdade? Algum tempo depois do Pentecostes, nós sabemos pela história, que nós entramos numa época de trevas, de perseguição, de angústia, por 1260 anos. Nós encontramos isso em Apocalipse capítulo 12, versículo 13, e diz o seguinte: quando o dragão se viu precipitado na terra, depois de Jesus subir ao céu, perseguiu a mulher, que é a igreja, que dera à luz o filho varão. Então, esse período foi do ano, nós já sabemos, 538 a 1798. Mas era preciso avisar o povo. Aquele povo que estava em trevas, ele precisava de ser avisado. Era necessário tocar-se a trombeta, porque o povo estava em completas trevas. E o que é que nos diz em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 8? Se a trombeta não der o sonido certo, ninguém se prepara para a batalha. Então o que é que Deus está a dizer aqui? Que viria uma batalha, uma grande batalha, a última batalha. E para que essa batalha chegasse e encontrasse um povo preparado, era necessário tocar trombeta, mas um toque qualquer, uma mensagem qualquer, não, irmãos, era necessário o toque certo, o sonido certo. Em Isaías, capítulo 58, versículo 1, diz: levanta a tua voz como a trombeta. Uau, então o que é a trombeta? É a nossa voz, é a mensagem. A mensagem tem que ser a mensagem certa para o tempo certo. Para quê? Para preparar as pessoas para a batalha. Percebem? Então o versículo diz: clama com uma trombeta e anuncia ao meu povo o seu pecado. Então o que era o sonido certo? Era uma mensagem que mostrasse ao povo o seu pecado para que ele se preparasse para o tempo que aí vinha. Então, depois do Pentecostes, o que é que veio? A festa das trombetas. Mas antes disso, eu gostava que os irmãos abrissem, porque estamos ainda no tempo da quarta festa, não é? Porque nós já vimos que foi um tempo de trevas. Apocalipse capítulo 2, o versículo 20 e 21, era assim que estava a igreja. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel. Então os crentes fiéis naquela altura de trevas, do ano 538 a do ano 538 exato a 1517, que é o tempo desta igreja, a igreja de Tiatira, eles toleravam a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Estamos a falar da prostituição espiritual. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Então estamos a ver aqui que nesta altura de trevas, esta igreja, que era a mulher Jezabel, uma igreja apóstata, Deus deu-lhe tempo. Foram mais de 1000 anos que Deus lhe deu para que ela se arrependesse. Mas ela não quis arrepender-se. Então havia necessidade de começar a tocar trombeta. Ou seja, nós saímos da quarta festa e entramos na quinta festa. Qual é a quinta festa? A festa das trombetas. Portanto, o que vinha a seguir à festa do Pentecostes era precisamente a festa das trombetas. Havia necessidade de dar o aviso. Quem é que iria tocar as trombetas? Quem é que deu os avisos? Os reformadores. Ou seja, eles avisavam dos juízos de Deus, porque essa igreja não quis arrepender-se. Então havia necessidade de, antes de Deus trazer juízos, o povo
ter avisado, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, eu vou ler aqui alguns dos reformadores. Temos aqui as datas, e as datas são importantes. Eu vou tentar ser rápido, uma vez que já estamos com algum atraso. Então, nós temos, por exemplo, um homem chamado Pedro Valdo, em França, que deu origem aos valdenses. Isto aconteceu entre o ano de 1140 a 1218. Depois, mais tarde, de 1328 a 1384, temos John Wycliffe, agora não na França, mas na Inglaterra. Depois, Jan Hus, na Boêmia, ele era tcheco. E de 1369 a 1415, reparem que nós estamos a avançar no tempo precisamente em que aquela igreja estava em trevas e recusava-se a arrepender. E as trombetas a tocar. Este homem, Jan Hus, ele foi queimado vivo por essa igreja, que não queria se arrepender. Depois temos o Jerónimo que também era tcheco, que também foi queimado de 1379 a 1416. Depois de 1484 a 1531 temos Zwinglio, na Suíça, nos Alpes. Vejam como Deus vai chamando em vários lugares, em vários países, várias trombetas. Depois de 1483 a 1546, temos Martinho Lutero, na Alemanha. Depois de 1485 a 1536, temos mais ou menos na mesma altura um inglês, William Tyndale. Depois temos de 1509 a 1564, Calvino, na França. Depois, não sabemos a data certa, mas até 1572, João Knox, na Escócia, que deu origem à Igreja Presbiteriana. E agora aproximamo-nos do tempo. De 1703 a 1791, temos os irmãos Wesley, João Wesley e Carlos Wesley, que deram origem, eles eram ingleses, deram origem à Igreja Metodista. E temos outros também, Lefebvre, Latimer. Nós encontramos tudo isto, irmãos, no Grande Conflito. Desde o capítulo 5 ao capítulo 15, nós encontramos todas estas trombetas. Ou seja, todos estes homens que deram o aviso, tocaram trombeta e deram à trombeta o sonido certo. Ou seja, todos eles tocaram, clamando para o cristianismo, chamando o cristianismo ao arrependimento e ao abandono do pecado. Todos procuraram, exatamente, preparar o mundo, não é? Para a luz que a Igreja iria receber, ou seja, uma grande luz que Deus iria enviar através do movimento adventista. E este movimento iria dar início não à primeira, nem à segunda, nem à terceira, nem à quarta, nem à quinta festa, mas à sexta festa. E qual era a sexta festa? A festa da expiação. As trombetas tocaram, preparando as pessoas, chamando-as ao arrependimento, porque vinha aí a festa da expiação. Festa da expiação que é, ao mesmo tempo, um tempo de arrependimento, mas também um tempo de abandono do pecado, ou seja, um tempo de purificação. E é também um tempo de selamento. Irmãos, nós estamos no tempo da festa da expiação. Nós estamos na expiação, no Yom Kippur. Então, é não só um tempo de chamar ao arrependimento, mas também um tempo de purificação. Tempo de selamento e tempo de despir as vestes da justiça própria, e agora já estamos em Laodiceia, e vestir as vestes da justiça de Cristo.
Este é o tempo em que nós estamos. E agora vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Zacarias, no capítulo 3. E vamos ler os versículos 1 a 10. Irmãos, nós percorremos um pouco a história para chegar ao nosso tempo, ao tempo em que a igreja está cega, porque ela está cheia de justiça própria. E mesmo agora Deus está fazendo um apelo. E o faz através da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então vamos ler aqui. Zacarias 3, a partir do versículo 1. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué. Não é o Josué do Moisés, é o sumo sacerdote muito mais para a frente, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Estes trajes sujos, irmãos, a palavra que lá está é excremento. Excremento. Versículo 4. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes trajes sujos. Portanto, não é Josué que faz, é alguém que faz por ele. Tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: eis que eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e eu te vestirei de trajes festivos. Também disse eu: ponham-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa, cabeça, mente, pensamentos, uma mitra limpa. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa e vestiram-no. E o anjo do Senhor estava ali, de pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. E nós perguntamos, mas o que é que isto quer dizer? O que é que isto significa? Querem que eu vos diga? Eu não vou dizer. É Deus que vai dizer. E Ele vai dizer através de Ellen White no livro Parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus no capítulo 14, na página 84.3. Diz o seguinte: na profecia de Zacarias, então ela vai explicar isto que nós acabamos de ler agora. Na profecia de Zacarias é esclarecida a obra acusadora de Satanás e a obra de Cristo em resistir ao adversário do seu povo. Página 84.4. O povo de Deus é aqui representado como um delinquente em juízo. Josué, como representante do povo de Deus. Então, o que é que representa Josué aqui em Zacarias? O povo de Deus, que está sob condenação, cingido de vestes imundas. Lembram-se as vestes de justiça própria? É essa mesmo. Página 84.5. Diz que Satanás está irado, porque vê aqui na terra homens que, mesmo em sua fraqueza e pecaminosidade, manifestam respeito à lei de Jeová. 85.1. Satanás aponta-lhes
as vestes imundas e o caráter imperfeito. É conosco. Nós é que somos os representados por Josué. Então Satanás aponta-nos as vestes imundas e o caráter imperfeito. Apresenta-nos a sua fraqueza, loucura, os pecados de ingratidão e a dessemelhança de Cristo, a qual tem desonrado o seu Redentor. Tudo isso Satanás expõe como argumento para provar o direito de destruí-los. Portanto, Satanás usa o nosso caráter imperfeito, as nossas vestes sujas, para dizer: eu tenho o direito de destruí-los. Tenta terrificar o ser humano, ou seja, aterrorizar o ser humano, colocar-lhe medo o ser humano pelo pensamento de que o seu caso é sem esperança. É isso que ele está a tentar fazer connosco, com Laodiceia. Tu não tens hipótese, tu estás sempre a fazer o mesmo, estás sempre a cair nos mesmos pecados, tu continuas com o mesmo mau feitio, tu continuas a ter pensamentos impuros. Tenta aterrorizá-los com o pensamento de que o seu caso é sem esperança e nunca poderão ser lavadas as manchas da sua contaminação. Satanás espera, desse modo, destruir-lhes a fé. Aqui é que está o ponto, irmãos. Destruir-lhes a fé. É isso que Satanás procura fazer com vocês e comigo. Destruir-nos a fé. Fixem esta frase, porque amanhã vamos falar sobre isto. Vamos falar muito sobre isto. O que é a fé? Como exercitar a fé? Então ele procura destruir-lhes a fé para que se rendam completamente à tentação e se desviem da sua fidelidade a Deus. Então é isto que está a acontecer neste momento. Então, não temos dúvida, irmãos, de que estamos hoje no dia da expiação. E certamente já numa hora bastante avançada do dia da expiação ou purificação. Agora, no primeiro volume de mensagens escolhidas, capítulo 16, na página 124, diz o seguinte: achamo-nos no grande dia da expiação, quando os nossos pecados devem, pela confissão e arrependimento, ir de antemão ao juízo. Percebem, irmãos? Eles têm que ir antes ao juízo. E na página 125 diz: qual é o nosso estado neste terrível tempo? Agora esta é a pergunta. E ela dá a resposta. Ai, que orgulho prevalece na igreja. Que hipocrisia, que engano, que amor ao vestuário, à frivolidade e ao divertimento, que desejo de supremacia. Todos querem ser mais que o outro, todos querem saber mais do que o outro. Todos esses pecados têm obscurecido a mente, de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. Mas ainda há hipótese, diz o Senhor, e continua, na página 124. Caso eles, que somos nós, de coração rendido e contrito, confessem, por isso é que eu ontem insisti na necessidade de confessar a nossa justiça própria. Caso eles confessem e afastem de si os seus pecados, reclamando com fé as promessas de Deus, as suas promessas, toda a tentação será resistida com êxito pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos em Zacarias 4:6. E eu repito, toda a tentação será resistida com êxito. Confessar os pecados.
E onde é que os pecados começam, irmãos? Vamos ver. No mesmo livro, na página 123. Ou seja, primeiro volume de Mensagens Escolhidas, capítulo 16, página 123. Reparem que estamos já a terminar a nossa mensagem. Diz o seguinte: caso trabalhássemos para reprimir os pensamentos e sentimentos pecaminosos, não lhes dando expressão em palavras ou ações, Satanás seria derrotado. Então, como é que Satanás pode ser derrotado? Quando nós trabalhamos para reprimir pensamentos e sentimentos pecaminosos, não lhes dando expressão em palavras ou ações. Satanás seria derrotado. Divisões e até amargas dissensões que infelicitariam qualquer comunidade mundana são comuns nas igrejas, porque há tão pouco esforço para controlar os sentimentos errôneos e reprimir toda a palavra de que Satanás se possa aproveitar. Amanhã vamos saber como é que isto se faz. Amanhã vamos saber o remédio, como é que ele se toma. Portanto, diz-nos aqui que Satanás, ele vai ser derrotado. E na página 126 do mesmo livro diz: levante-se a igreja e arrependa-se das suas prevaricações diante de Deus. A igreja precisa despertar para a ação. Então não é só oração, é e ação. A igreja precisa de fazer alguma coisa. Mas cuidado, porque nós por vezes pensamos que aquilo que nós temos que fazer não é aquilo que realmente temos que fazer. Mas amanhã nós vamos saber. A igreja precisa despertar para a ação. O Espírito de Deus nunca poderá vir enquanto ela não preparar o caminho. Deve haver oração unida e perseverante e o reclamar pela fé as promessas de Deus. Eu repito, oração unida e perseverante e o reclamar pela fé as promessas de Deus. Este é o preparar o caminho para recebermos o Espírito Santo. Oremos. Querido Deus que está nos céus, santificado seja o seu nome, Pai. O nosso coração está cheio de gratidão, porque o Senhor deixou tudo escrito, tudo. Nós não precisaríamos errar. O Senhor explicou tudo direitinho. Agora que já ouvimos esta mensagem, certamente precisaremos ouvi-la outras vezes. Nós suplicamos perdão, porque não temos feito o trabalho de casa. Nós nos temos contentado em ouvir apenas as pregações do púlpito e não temos ido à fonte, não temos ido buscar por nós mesmos. E por isso, muitas vezes, não sabemos o caminho, não sabemos o que fazer, e por isso andamos aqui há 20, 30, 40, 50 anos na igreja a cometer os mesmos pecados, a ver as mesmas dissensões, o mesmo orgulho, a mesma hipocrisia. Oh Pai, perdoa-nos, por favor. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos amanhã a estar presentes para ouvir como fazer, qual é a nossa parte nesta batalha para preparar o caminho para recebermos o seu Espírito. Dê-nos o Espírito Santo neste momento, Pai, e um dia sagrado na sua companhia, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Deus é bom. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor.
Mensagem tremenda. Amém. Mensagem maravilhosa. A irmã Belinha, vaso de honra ao Senhor. Por compromisso devido ao fuso horário, né? Que a irmã Belinha mora em Portugal, ela tem os compromissos, ela avisou ontem. Nós vamos encerrar. E amanhã nós teremos as participações normais, ok? Então, Deus abençoe. Deus abençoe, família Conectar. Que possamos ter um feliz sábado. E Deus abençoe, irmã Belinha, tá? Um bom sábado na presença do Senhor. Igualmente. Já aguardamos o momento de amanhã, se Deus quiser, sem nenhum problema, né? Do notebook, para a gente aproveitar o máximo dessa mensagem. Mas o Amém. bom, irmã Belinha, é que na hora que a senhora começou a falar, funcionou a gravação. Eu vi. Deus seja louvado. Louvado E aí seja nós Deus. vamos poder rever, as pessoas que não assistiram vão poder assistir. Bênção, irmã, bênção. Eu estou Que Deus abençoe a emocionada com o todos. agir de Deus. Deus Amém. abençoe, tá? Fiquem Obrigada. com Um bom sábado Deus a e um todos. feliz sábado. Bom sábado, A obrigada. senhora quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone. Irmã Belinha? Já foi. Então já tá, saiu. irmãos. Um feliz sábado a todos. Eu queria a E frase Deus que ela nos falou. abençoe. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Amém. Amém. Fique com Deus. Amém.